Aleluias, glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre a sabedoria terrena e a sabedoria celestial. Quem pode entender as coisas de Deus, a não ser aquele que se entrega por inteiro, aquele que atenta em conhecer a palavra de Deus, aquele que realmente quer entender a palavra de Deus. Mas, infelizmente, alguns endurecem o coração e não quer. Hoje nós vamos falar de como pregar a palavra de Deus, de como entender, se aquela pessoa ela quer realmente a salvação, se ela tem, se ela tem mesmo realmente interesse na salvação, ou se ela rejeita, a salvação. Peço a você que se inscreva no canal, dá o seu like e ajude esse canal, crescer, a nos incentivar a fazer mais vídeos para a edificação, de muitos que estão aí, vendo esse vídeo, visualizando, curtindo, se inscrevendo. Salomão escreve em Provérbios 29, verso 9: o homem sábio que pleiteia com o tolo, quer se perturbe, quer se ria, não terá descanso. Ou seja, por que Salomão disse isto? É porque o ímpio, a pessoa que não quer saber da salvação, que não quer saber da palavra de Deus, quando você prega para ela, ela não acredita. Ela não acredita. Então ela zomba. Ou seja, ela fica debatendo com você. Ela acha que ela é sabidona. Aquela pessoa, aquele homem ímpio, aquele homem soberbo, ele acha que ele já sabe tudo, ou seja, na consciência dele, ele está certo. Ninguém muda a consciência dele. Para ele acredita que Deus ele está no coração das pessoas, que Deus ele não é um Deus mau, que é somente um Deus bom. E que você pode, se você pode fazer tudo, você pode pecar, pode fazer tudo, que você é salvo pela graça. Que você pode, ganhar salvação assim de qualquer maneira. Então, alguns e outros, acham que Deus nem existe. Outros acham que se Deus existisse, não teria, muitos homicídios no mundo, muita maldade, muita doença, muitas pessoas passando fome, muitos mendigos para a rua fora, muita corrupção no mundo. Então ali a consciência dele está formada e ele não consegue entender. Aí você começa a falar de Deus para ele, você começa a trazer o evangelho, para ele, porque Jesus ordenou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos 16, verso 15. Então Deus ordenou os discípulos dele que levasse o evangelho, que pregasse o evangelho para todas as pessoas. Ezequiel 2:3. Quando Deus enviou, Ezequiel, Deus disse que eles, a casa de Israel, eles queiram ou não queira, é onde saber que esteve no meio deles um profeta. Ou seja, Deus dizendo em outras palavras, prega a palavra. Se eles ouvir, beleza. Se eles não ouvir, também amém. Mas eles vão saber que esteve no meio deles um profeta. Ou seja, então essa pessoa, ela se escandaliza. Ela começa a falar mal dos caminhos do Senhor.
ela não consegue por quê? Porque ela não entende, né? Não entende o que você está falando. Parece que você está falando, né, inglês, né? E essa pessoa ela não entende a sua língua. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo de número 14. É que está escrito, né? Ora, o homem natural não compreende, né? Não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, a pessoa que ela não quer, a pessoa que não entende a palavra de Deus e não quer entender, então você começa a pregar para essa pessoa fica voada. Essa pessoa não entende nada que você está falando. Essa pessoa, ela começa a escandalizar, né? E se você não for sábio, né? Se você se deixar irritar, né? Como está escrito lá, né? Que se ria, né? Que se perturba o que se ria, né? Ou seja, o homem sábio pregando para o ímpio que não tem entendimento, que se perturba o que se ria. Ou seja, você vai rir dessa pessoa, porque essa pessoa ela não entende nada de Deus, né? E você também vai perturbar, porque essa pessoa ela vai acender a sua ira, né? Ela vai te confrontar, ela vai te irritar, ela vai blasfemar da palavra de Deus. Ali vai falar, essa pessoa vai falar que a Bíblia ela tem erro de tradução, que a Bíblia foi feita por mãos de homens e assim vai, até tirar a sua paciência, até você perder a paciência, e se você não for sábio, você também vai escandalizar. Então é embaixo aqui, ó, no 15, né? Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Aqui, ó. Que é de espiritual, né? Aquele que busca, aquele que está ali, né? Focado, né? Nos caminhos do Senhor, na palavra do Senhor, ele vai ter discernimento em tudo. Então ele não será uma pessoa, né? Falta de entendimento, porque ali Deus vai dar o discernimento espiritual, a sabedoria, né? Celestial, lá do céu. Então vamos também meditar, né, em outro livro, né, Evangelho de João. João capítulo 3. João capítulo 3. A palavra de Deus ela não é facinho, né, entender. Ela, às vezes até né, às vezes até os evangélicos, né, que nós que somos crentes, às vezes nós temos dificuldade de entender a palavra de Deus. Aqui Jesus, ele, né, o Nicodemos, quem era Nicodemos? Nicodemos havia entre os fariseus, que é um homem, né, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, ou seja, ele era, né, chefe dos judeus, um doutor da lei. Este foi ter de noite com Jesus. Aqui, aí ele foi entender mais, né, da sabedoria, né, aquilo que Jesus falava, aquilo que Jesus pregava. E assim, o homem que ele é espiritual, ele busca sempre entender a palavra de Deus. O homem que tem interesse, ele busca sempre estar focado ali, na palavra de Deus. Me lembrei de um versículo que Salomão, né, disse: ensina o sábio e ele se fará, né, mais sábio, né, dá instrução ao sábio, né, e ele crescerá em conhecimento. Ou seja,
né, sempre é bom você sempre querer mais, sempre procurar, né, aprender mais, né, porque a gente não, né, a gente não aprende assim, né, do nada. Felipe, né, quando Jesus ressuscitou dos mortos, então os discípulos eles começaram a missão. Encostou-se ali um homem eunuco, né, um homem, que ele estava ali no carro. Então o Espírito Santo disse a Felipe: chega até este homem, né? Chega até este homem, encosta nesse carro. Então o homem ele estava entendendo, procurando, né? Tentando entender a palavra de Deus. E ele não conseguia entender, né? Que lá nas escrituras, né? Estava escrito, porque ele foi levado, né? Como cordeiro, né? Ao meio do, né? O meio foi levado como cordeiro, né? E ali diante dos seus tosqueadores não abriram sua boca. Ou seja, ele não estava conseguindo entender essa palavra. E ali Felipe, ele começou Felipe disse, né? Entendes o que lês? E ele disse, como entenderei se ninguém não me ensinar, né? Então ali Felipe ensinou ele, né? Que aquelas escrituras, ela está falando a respeito de Jesus. E ali Felipe, né, falou outras coisas, né, mais palavras, né, que ali aquele homem entendeu. E aquele homem ele parou, né, em frente, né, umas águas e disse, né, eis aí a água, né, que me impeça ser batizado. Felipe disse, né, nada pode impedir se você crer, né, de todo o coração. Então aquele homem mandou, né, Felipe mandou. Aquele homem disse, eu creio. Então o Felipe mandou parar o carro, né? E os dois se entraram na água. Entraram na água e aquele homem foi batizado. E de repente, quando né, saíram da água, o Felipe ele foi, né, arrebatado, ou seja, ele foi, né, trasladado para para outra cidade. E aquele homem ele foi cheio do Espírito Santo. É assim que Deus faz. Se você acreditar, se você, né, buscar, se você focar, né, na palavra de Deus e procurar aprender mais. Mas enquanto, né, muitos murmuram, vão perecer, né, por falta de entendimento. Por mais que muitos, né, rejeitam, né, a palavra de Deus, porque a fé é pelo ouvir. E ouvir é pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Então, se você ouviu e creu, né, você será, né, transformado, você será renovado. Mas enquanto muitos criticam, muitos, né, rejeitam a palavra de Deus, Deus está agindo naqueles que manifestam a fé. Aleluia, glória a Deus. Agora vamos para outro versículo. Tito capítulo 3, no versículo 9, no versículo 10. Vamos dizer no versículo 9. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ou seja, se você está pregando para a pessoa, né, a pessoa acha que é sabidão, e ali rejeita, né, a palavra de Deus, né, se Deus te enviou para, né, falar com aquela pessoa, você abriu a boca para falar do amor de Deus, aquela pessoa começou a criticar, e começou a debater com você na lei, é sinal que essa pessoa, né, ela não quer aprender, né? Se você sabe que essa pessoa está errada e essa pessoa ela começou a criticar, ela começou, a rejeitar aquilo que você está dizendo, a não conformar com aquilo que você está dizendo, é sinal que essa pessoa ela já está, né, na mente dela, ela já está sábia, ela já tem um conhecimento, ela não precisa, né, da palavra de Deus, ela não precisa de ensinamento. É o que a palavra de Deus manda dizer para nós no versículo 10.
Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. Evita. Por quê? Porque senão você vai se escandalizar. Ou seja, você vai, como no versículo, né, no tema, né, do versículo, Provérbios 29, verso 9, né, que se perturbe, que se ria. Então você vai se perturbar, né? Você vai se perturbar com aquela pessoa, você vai escandalizar também. Se você começar a debater com aquela pessoa, talvez essa pessoa, ela pode fazer com que você, né, perca sua bênção. Você venha também, né, transgredir, né, as leis do Senhor. Em contendas, né, contendas, discussões. E ali você pode pecar contra Deus, por causa daquele irmão, né, por causa daquela irmã, que não dá crédito na palavra de Deus. Então a Bíblia manda nós, né, evitar ele, né. O homem herege, depois de uma e outra demonstração, evita. Porque ali não vai sair nada, né. Ali não vai, aquela pessoa não vai se entregar. Aquela pessoa, ela não vai, né, aceitar o evangelho. Aquela pessoa, ela não vai se arrepender. É igual você pregar para a pessoa que afastada dos caminhos do Senhor. Não todos, mas tem pessoas que já acham que é sabidão, que já sabe tudo, que não precisa de você falar de Deus para ela. Uma vez eu preguei para um homem, né, até um bêbado, né, ele era viciado em bebida alcoólatra, em bebida, em cachaça. Então aquele homem, ele era alcoólatra, e ele disse assim para mim: não precisa de você falar de Deus para mim. Se eu quiser ouvir a palavra de Deus, eu vou para a igreja. Falou desse jeito comigo. Então, dias depois, né, meses depois, aquele homem, ele morreu. Né, morreu no seu pecado, no seu erro. E assim, né, assim, a gente tem que evitar. Então eu evitei, falei, não adianta, porque a pessoa não quer ouvir. Se a pessoa não quer ouvir, deixa ela. Né, deixa Deus cuidar, deixa Deus, né. Se Deus livrar, que Deus livrou. Se Deus não livrar, que o sangue fica, né, sobre aquela pessoa, sobre a cabeça daquela pessoa. Mas o que você vai fazer? O que Jesus disse? Quando entrar de uma cidade, e aquela pessoa, né, em aquela cidade, né, aquelas pessoas daquela cidade não aceitar o evangelho, né, recusar o evangelho, saindo daquela cidade, sacode a poeira do seu sapato, ou a poeira da sua, do seu chinelo, e a poeira da sua sandália, né, mulher? Você também, homem, e sai daquela cidade, sai. E porque no dia do juízo, né, Deus vai julgar ela, né? Deus vai condenar aquelas pessoas, né, daquela cidade que rejeitaram, né, o mandamento de Deus. Então o que nós devemos fazer? Pregar com sabedoria, com entendimento, e não ficar, né, em discussões, em contendas. Se aquela pessoa, né, aceitar o evangelho, se aquela pessoa aceitar a pregação, então fale, né, fale o que Deus colocou no seu coração, para que aquela alma, né, ela venha a ser, né, edificada pela palavra de Deus. Para que aquela alma ela venha ao conhecimento, né, do evangelho, da palavra de Deus, né? Salomão escreve, né, quem é o homem sábio, né? Quem ganha almas, sábio é. Então você persevera, né? Fale tudo que tiver no teu coração quando aquela pessoa, né, recebeu o evangelho, né? Porque aquela pessoa, ela está procurando, né, a salvação. Aquela pessoa, ela está focada em receber a palavra de Deus na vida dela, né? E você será, né,
recompensado por Deus, por você estar, fazendo, cumprindo a missão, que é levar o evangelho, a toda criatura. Aquele que crê, for batizado, será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Amém, meus irmãos? Dá o seu like, curte o vídeo, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Amém.